Gênesis 26. Quando eu falo de honra, a honra ela passa pelo caminho da luta. A honra ela passa pelo caminho da prova. A honra ela passa pelo caminho da batalha. A honra ela passa pelo caminho da dor. Ninguém vence sem batalha. Hoje no almoço eu lembrava aos pastores que estavam conosco, até é bom falar quando a pessoa não está presente. Pastor Guaraci Júnior, eu vou falar, ele não está aqui, até bom que eu posso falar tudo. Para quem não sabe, Pastor Guaraci Júnior passou, eu não me lembro se era 6 ou 8 meses, lá em Belo Horizonte, na nossa igreja. E ele dormia dentro da igreja. Ele lavava banheiro da igreja. Lá tinha umas cadeiras que era parafusada. E sempre quebrava, porque eram 2.500 cadeiras, o tempo dos anos muito grande. E toda cadeira que quebrava, o Guaraci, pastor Guaraci, é que trocava as cadeiras. E lá todo mundo mandava no pastor Guaraci, porque é como se chega um obreiro novo na igreja. Então era: Guaraci, vai na padaria comprar pão. E ia o Guaraci comprar pão. Guaraci, vai no banco pagar uma conta da igreja. E o Guaraci para o banco, sem reclamar de nada. Aí hoje, quando eu olho para a vida do pastor Guaraci, não existe sucesso sem história. Existe uma história a ser percorrida, de servir, de alguém te mandar ir comprar pão, de alguém te mandar você ir para o banco pagar conta, e você vai quieto, honrando e obedecendo. Então eu estou falando isso aqui, eu acho que eu nunca falei isso, pastor Mercúrio, aqui. E é algo incrível. Hoje eu vejo o pastor Guaraci com grandes homens do Brasil, em todos os aspectos. Mas eu lembro dele dormindo lá na igreja, servindo e ajudando. Eu queria que vocês aplaudissem a Deus pela vida do nosso pastor Guaraci Júnior. É sobre isso que eu quero falar nesta tarde. Gênesis 26, 1 é uma palavra objetiva, para logo após nós termos um intervalo, e eu vou estar pregando uma outra mensagem à noite. Diz assim a Bíblia: e havia fome na terra. Repete, igreja. Havia fome na terra. Está aqui, ó. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso foi Isaque para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Deus não manda Isaque para prosperidade, mas para começar, Deus manda Isaque para a terra de fome. Deus, quem mandou Ezequiel para o vale de ossos secos não foi Satanás. Quem mandou Ezequiel para o vale de ossos secos foi Deus. Então, para Deus me colocar num nível maior, primeiro Ele me faz passar pelo nível da prova. Aí no versículo de número 2, diz assim: e apareceu-lhe, o Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Todo mundo estava fugindo de Gerar, descendo para o Egito, porque Gerar era terra de fome. Mas Deus disse: permanece na terra de fome, fica quieto aí, porque eu vou tratar com você aí. Deserto é o melhor cenário para Deus tratar com o servo dele.
Deserto é o melhor cenário para Deus tratar com alguém que anda com Ele. Deserto é o cenário predileto para Deus agir. Deus fala: fica aí, permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Você está no deserto, Deus está com você nele e vai te abençoar. Você está na prova, Deus está com você nessa prova e vai te abençoar. Você está passando por uma luta, Deus está com você nessa luta e vai te abençoar. Aí diz: porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Espera aí, mas eu estou numa terra de fome. No momento da sua dor, Deus ainda te faz promessa. No momento da sua crise, Deus ainda te faz promessa. No momento da sua luta, Deus ainda te faz promessa. Isaac está na luta, mas Deus está prometendo. Isaac está na prova, mas Deus está prometendo. Isaac está no vale da sombra da morte, mas Deus está liberando promessa. Levanta a mão, eu quero ser profeta. Tem promessa de Deus na sua vida, que vai ser destravada nesse seminário de honra. Quem crê, joga as duas mãos para cima, bate palma e dá glória. Isaac está na terra de fome. Isaac está na terra de dor. Isaac está na terra que ninguém queria ficar lá, somente ele. E a Bíblia diz que naquele lugar de dor, Deus pede para Isaac semear. Espera aí, pastor, mas na terra de fome, na hora da luta, é muito mais fácil semear na bonança. É muito mais fácil semear na boa. É muito mais fácil semear quando tudo está dando certo. Mas Deus, com Deus é diferente. Deus, Ele manda a gente semear na hora da luta, para ver onde é que está o nosso coração. Deus, Ele nos desafia na hora da prova, para ver até onde nós somos capazes de ir com Ele. Tem gente que vai com Deus só na boa, mas eu tenho que ir com Deus quando eu estou na boa, mas eu tenho que ir com Deus quando eu estou na prova também. A Bíblia diz que Deus fala: Isaac, semeia. Diga comigo: Deus mandou Isaac semear. Só que quando Deus dá aquela ordem, Isaac, ele tinha duas opções: pegar semente e comê-la, porque não tinha o que comer, e ele ia comer aquela semente e resolver um problema dele momentâneo, porque tempos depois ele ia morrer de fome. Ou pegar a semente e semear, e crer que Deus iria fazer um milagre. Vou repetir: Isaac tinha duas escolhas a serem feitas. A primeira era mais confortável: pegar a semente e comer, e resolver um problema momentâneo, porque depois não ia ter mais nada. Ou pegar a semente e plantar, semear, e passar fome, crendo que Deus ia fazer algo. Pergunta para o seu irmão: comer a semente ou plantar a semente? Pergunta para ele aí, pergunta. O que fazer? E agora, pastor Edilberto? Explica para o delegado. Eu planto ou eu como? Se eu comer, barriga vai ficar cheia, mas depois de um tempo vai doer de novo. Se eu plantar, a barriga vai estar vazia, mas Deus pode fazer um milagre na minha vida. Vamos ver o que aconteceu? Verso 12, põe na tela. Verso 12. Na terra de crise, Gênesis 26, 12. Na terra de crise,
na terra de dor, na terra que estava todo mundo indo embora. A Bíblia diz, a igreja leia: Isaac formou lavoura naquela terra. Só um minutinho, na minha tradução está melhor. Na minha tradução está assim, ó: e semeou Isaac naquela terra. Repete, vamos lá? Semeou Isaac naquela terra. Ou seja, Isaac decidiu abrir mão de algo provisório, que era comer a semente, resolver um problema provisório, para plantar semente para poder viver o sobrenatural até a eternidade. Isaac, ele abre mão da sua própria necessidade para seguir a orientação do Senhor. Olha quem chegou, aplauda o Senhor pela vida dele. Nosso líder pastor, agora senta aqui, lógico, aqui é seminário de honra. Foi até bom, eu não vou nem contar para você, pastor Guaraci, o que eu falei, já falei de você aqui já, não vou nem contar não. Contar para eles, irmãos? Contar? Vou contar não. Rapidinho, eu só falei para eles que eu te conheci lá na nossa igreja em Belo Horizonte, lavando o banheiro. Eu te conheci lá na nossa igreja de Belo Horizonte, trocando as cadeiras. Lá na nossa igreja de Belo Horizonte, durante de 6 a 8 meses, quando tinha que comprar pão, era o pastor Guaraci que ia comprar. Quando tinha que ir no banco pagar conta, pagar boleta de igreja, era o pastor Guaraci que ia. Era um gritando: pastor Guaraci faz isso, o outro faz aquilo. Ele só: sim, senhor. E hoje, ver o senhor nessa posição, é porque teve muita plantação lá atrás de servo. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso que... Vamos continuar a mensagem aqui. Glória a Deus. Então, irmãos, Isaac, ele semeou naquela terra. Ele plantou, ele decidiu abrir mão de comer a semente para resolver um problema momentâneo, para plantar semente e viver o sobrenatural eterno. Aí quando ele semeia, quando ele planta, quando eu planto a semente de honra, quando eu planto a semente de servir, quando eu planto a semente de estar envolvido nos projetos da minha igreja, quando eu planto a semente de estar envolvido nos projetos do pastor da igreja, quando eu planto a semente de estar envolvido nos projetos do superintendente, quando eu planto a semente de estar envolvido nos projetos do meu líder, do presidente, do conselho nacional, quando eu planto essa semente, pode ter certeza, a colheita de Deus é garantida. A colheita de Deus é garantida. Isaac, ele apenas ouve a voz de Deus, e ele planta, e ele semeia, ele faz o que Deus manda. A semente de honra, ela destrava o mundo espiritual sobre a nossa vida. A semente de honra, eu não honro pessoas só na presença, mas eu honro pessoas principalmente na ausência. A semente de honra, ela movimenta o mundo espiritual em meu favor. A semente de honra, ela destrava o que está travado, ela desamarra o que está amarrado. A semente de honra, ela abre o céu sobre a minha vida. Isaac decidiu plantar essa semente. Isaac decidiu honrar ao Senhor. Isaac decidiu abrir mão do que ele queria, porque ele comer a semente resolveria um problema momentâneo de fome, mas ele abre mão do que ele quer para honrar no nível que Deus queria. Muitas vezes o meu pastor já me pediu para eu fazer algumas coisas que eu não queria fazer naquela hora, mas eu aprendi que quando eu faço algo pelo meu líder, quem me retribui, me recompensa é Deus. Quando eu planto, é aquilo que Jesus disse: se o seu líder te pedir para caminhar 1 milha, caminhe 2.
faça algo a mais, faça algo além, faça um pouco mais, porque Deus falou: Abraão, você é autoridade, Abraão, e aqueles que te abençoarem, Abraão, eu vou abençoá-lo. Quando você honra a sua autoridade, quando você planta essa semente de honra, honrando a sua autoridade, pode ter certeza, é o próprio Deus que vai te abençoar. Ele disse: Abraão, abençoarei os que te abençoarem. E disse mais, uma parte que a gente não gosta de ouvir, mas diga para o seu irmão: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem se levanta contra a autoridade faz Deus se lembrar de Lúcifer. Todas as pessoas que se levantam contra a autoridade, o cheiro de Lúcifer sobe até as narinas do Senhor, porque o próprio Deus disse: quem se levanta contra a autoridade, eu que vou tratar com ele. Você já viu alguém vencer indo contra a autoridade? Nunca viu e nunca verá, porque o próprio Deus não deixa. Quem entendeu, bate palma e dá glória. O próprio Deus não deixa. E ele fala: Abraão, você é autoridade. Quem lutar pelos seus sonhos, quem lutar pelos seus projetos, que abraçar a sua causa, eu, o Senhor, vou abençoá-lo. Eu aprendi isso. Eu falei com o pastor Guaraci hoje: eu vou mudar minha passagem. Eu ia voltar amanhã meio-dia, mas vou voltar 4 horas da manhã, porque eu recebi uma convocação de uma reunião com meu pastor 4 horas da tarde amanhã. Mudei a passagem. Não vou dormir, já não dormi essa madrugada, não vou dormir a outra. Por quê? Porque eu aprendi que a autoridade não pede. Diga para o seu irmão: autoridade não pede. Como assim, pastor? Eu aprendi que a autoridade não pede, mas a autoridade, o que ela fala, é Deus falando na minha vida. Não tem desse negócio: ô pastor, eu estou lá no Amapá, e aí não vai dar para eu ir. Não existe isso, pastor Guará. Eu aprendi isso na minha vida. Não existe isso. Eu nem liguei falando, eu vou. 4 da tarde eu estou lá. Porque quando eu honro a minha autoridade, quando a minha autoridade me passa uma direção, me passa uma visão, e eu estou junto, o próprio Deus me abençoa. Repara o que Isaac faz. Ele semeia, versículo 12: semeou Isaac naquela terra. Continuando o texto: e semeou Isaac naquela terra, e depois de 30 dias, é assim que está na Bíblia? E depois de 10 anos, fala comigo, no mesmo ano. Repete, vamos lá. Quando eu planto a semente de honra, Deus vai encurtar o tempo da vitória dele na minha vida. Quem vai querer plantar semente de honra, levanta a mão para os céus. Eu profetizo que por causa da sua decisão de plantar semente de honra, de lutar pelos sonhos da sua autoridade, de abraçar as causas, pode ter certeza, nesse ano ainda tem colheita grande de Deus para a tua vida. Quem recebe, aplaude e glorifica o Senhor. Repara, Isaac ele planta, no mesmo ano ele colhe 100 por 1. Versículo 13, olha o que acontece, verso 13: e engrandeceu-se o homem, e foi se engrandecendo. O homem enriqueceu, a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. O que eu aprendo? Quando eu honro a minha autoridade, Deus ele vai criar situações para que eu possa romper, para que eu possa avançar,
para que eu possa chegar no meu sonho. Deus, Ele vai criar situações para que eu possa alcançar os meus objetivos. Isaac, ele decidiu plantar a semente da honra, e Deus decidiu abençoá-lo. Deus está decidindo abençoar a gente aqui nesta tarde. Deus decidiu. Se eu entregar esse microfone aqui para pastores, para líderes falar: Pastor Flamarion, eu exerço a semente da honra, eu planto semente de honra, eu honro as minhas autoridades, eu honro o altar de Deus. E olha o que Deus fez para a minha vida. Eu tenho certeza que nós ia ficar aqui até a meia-noite e não ia dar de tanto testemunho. Por quê? Porque quem planta a semente de honra é o próprio Deus que se incumbe de mudar a vida dele. Quem planta a semente de honra, acontecerá milagres sobrenaturais. Nós estamos falando de um Isaac que chegou na terra de Gerar, uma terra seca, uma terra de fome, uma terra que não chovia, uma terra que estava todo mundo descendo para o Egito. Mas quando eu leio esse texto, parece que é outra terra. Não é outra terra não, é lá mesmo. Por quê? Porque quando se tem honra, Deus muda até o ambiente que está em sua volta. Eu me lembro que eu cheguei em Governador Valadares. A nossa igreja, o pastor tinha saído dela e tinha levado todo mundo. Só ficou lá a família Madeira, né? Só banco. E aí, com muita luta, aí fomos fazendo o trabalho, muita dedicação. Eu não esqueço, pastor Guaraci, um dia a gente fez uma campanha na igreja. Aí entrou uma oferta. O tesoureiro falou assim: ô pastor, essa oferta aqui nós não vamos lançar no relatório não, né? Eu falei: você está doido? Não, porque antes não lançava não. Eu falei: como assim? Eu falei: se eu não lançar, eu estou roubando da igreja. Você está doido? Aí o outro não lançava não. Então o outro era ladrão. Eu não roubo da igreja não, pode lançar tudo aí. Mas isso era coisa de R$200, mixaria. Lançando, sendo fiel nos dízimos, sendo fiel nas ofertas. Não tinha ninguém lá para me fiscalizar. Se eu quisesse colocar no meu bolso aquela oferta, eu colocava. Mas eu fui lançando, do pouquinho. Me lembro que o primeiro mês nós arrecadamos R$1.800. Depois a igreja dobrou. Eu lembro quando nós arrecadamos R$3.200. Eu lembro que eu liguei para o pastor Roberto Ramos, que era o secretário de administração. Falei: Roberto, arrecadamos R$3.200. Aí ele falou: só isso? Para mim ele ia animar comigo, mas não animou não. Mas estava crescendo a arrecadação. E o meu prazer, aí foi crescendo, e começamos a pagar taxa alta. E eu falei: meu Deus, glória a Deus. Mas sendo fiel, no pouco, lá no interior. E hoje, para a honra e glória de Jesus, a igreja que mais arrecada em Minas Gerais, primeiro é o pastor Jerônimo, meu Abraão, e segundo é a nossa igreja no interior de Governador Valadares. Agora, pastor Guaraci, já pensou se eu não lançasse? Exatamente, Minas Gerais são 3.800 igrejas. Eu fico pensando, se eu não lançasse, pegasse aquilo para mim, será que Deus me colocaria hoje? Nossa igreja arrecada hoje, não vou nem falar, mas é mais de 200. Será que Deus iria? Quem está entendendo diz amém? Será que Deus, eu não estou dizendo que eu não sou Deus, eu não sei como é que Deus pensa,
mas eu tenho quase certeza que se cumpriu na nossa vida aquilo que o Senhor nos ensina: seja fiel no pouco, seja leal à igreja no pouco, seja leal às suas autoridades no pouco, faça o que te é orientado no pouco, porque no muito uma hora eu vou te colocar. Eu profetizo, tem coisa grande chegando aí. Diariamente nós somos tentados a não honrar. De vez em quando Satanás levanta alguém. Me permita, eu posso falar do Flamarion? Que o Flamarion, além de ser meu amigo, ele foi meu professor. E eu lembro quando eu cheguei em Belo Horizonte, ali eu passei cerca de 8 meses. Ele que me botava para lavar banheiro, para carregar as cadeiras. Tô brincando, era bastante gente. Mas ele era meu líder. Cada pastor tinha um líder. E eu vou dizer, eu tenho muito orgulho de dizer que Flamarion era meu líder. Vou dizer um negócio para vocês. Um dia eu estava num grupo, isso eu vou te falar pela primeira vez hoje. E eu falo assim com certa emoção. Eu estava lá atrás da igreja, porque enquanto o culto acontecia, os auxiliares, eles trabalham, não é verdade? Estão trabalhando. Eu estava lá atrás. E o Flamarion disse um negócio no púlpito. Ele disse: se o pastor Jerônimo mandar eu fazer tal coisa, sabe uma coisa absurda? Eu não lembro bem o que era. Ele disse: eu vou. Porque eu entendo que quando eu honro ele, e isso não está falando hoje não, eu estou falando coisa assim de 25 anos atrás. 25 anos atrás. Ele disse: eu vou. Nós estávamos num grupo de 7 pessoas. E ali naquele grupo, eu vou te dizer o que estava rolando o assunto lá. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Tinha pastor dizendo: pastor, você, sendo um homem rico, vem aqui lavar banheiro, vem aqui arredar cadeira, você tem que participar só do seminário. E eu estava me justificando, dizendo: não, eu vim aqui para aprender tudo, do começo ao fim. Quando eu aceitei o convite, eu vim aprender a coisa de cabo a rabo. E ali eu passei 8 meses. Mas deixa eu te dizer qual a continuidade da conversa, já vou devolver. Ali tinha gente dizendo, quando ele falou isso, falou: quer saber, o Flamarion puxa saco. Isso aí já é demais, o Flamarion é um puxa saco. Disseram assim: honra é uma coisa, puxa saquismo é outra. E falaram: o Flamarion é assim, é exagerado, ele não precisa fazer isso, porque o pastor Jerônimo diz. E se o pastor Jerônimo tiver errado? Olha, eu vou dizer um negócio para você. Quando eles falaram aquilo, mexeu no meu coração. Eu lembro até hoje quem estava lá. E não eram pastores pequenos, eram pastores grandes de Belo Horizonte. Vou dizer uma coisa: de todos aqueles pastores que ali estavam, hoje eu não vejo nenhum com grandes igrejas. A igreja que eles tinham, assim ficou. Já o Flamarion, meu irmão, Flamarion tem uma das maiores igrejas do Brasil. E eu preciso, a Bíblia diz: honra quem honra. Flamarion, onde andar nesse Brasil, pouca gente é tão benquista quanto ele. Flamarion, ele representa a quadrangular, na quadrangular e fora da igreja. Quando o governador Valadares teve aquele problema, Cláudio Duarte liga para quem? Para Flamarion. Pastor Silas Malafaia, para Flamarion. Quando nós fomos no encontro com o presidente, quem é que estava lá? Flamarion. Flamarion é honrado onde ele foi. Aí eu fico pensando, sabe? Cidade do governador Valadares. Primeiro que governador Valadares nem era para ter uma igreja daquele tamanho.
Porque quando o Flamarion foi para lá, o governador Valadares era terra seca. E uma coisa eu vou te dizer, quando o Flamarion para mim é uma testemunha da honra, meu irmão e meu amigo. Eu falo isso aqui hoje emocionado, porque muita coisa que eu aprendi a respeito de honra, eu aprendi com ele e com o pastor Jerônimo. Aprendi sim com o meu pastor Josué, com o meu pastor Mário de Oliveira, mas meu pai sempre dizia: a autoridade é a voz de Deus na sua vida. E sabe, na vida a gente tem tendência de questionar. Tem tendência de questionar. Porque muitas vezes as pessoas inteligentes questionam. Até porque a fé é uma loucura. Mas eu sou testemunha do que Deus fez na vida deste jovem. Este jovem hoje é conhecido em todo o Brasil. E eu vou dizer, Flamarion, eu quero te agradecer por estar aqui. Porque eu sei que a agenda do Flamarion não é fácil. Além da igreja dele, ele tem convite de todo o Brasil, de tudo quanto é igreja, de tudo. E você ter recebido com carinho o nosso convite. Eu realmente, eu quero dizer aqui, diante de toda a igreja do Evangelho Quadrangular do Amapá, que eu devo muito do que eu aprendi a você, meu amigo. Obrigado. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Guaraci é um amigo, né? Eu me sinto muito feliz quando eu vejo ele vencendo. Pastor Guaraci é uma pessoa de honra, de credibilidade, de muito trabalho. Vamos aplaudir a Deus pela vida do nosso líder aqui no estado do Amapá. Deus abençoe a Guaraci. Eu aprendi que o meu pastor é a voz profética na minha vida. Se o meu pastor falar que esse púlpito aqui é gelatina, eu meto a boca. Pastor, mas é acrílico. É acrílico até agora, mas se ele falar que é gelatina, ele é meu profeta. Deus faz virar gelatina. Isaac, ele colhe 100 vezes mais. A honra vem, ele prospera, ele avança, ele rompe. Aí no verso de número 14, não parece que aquele que estava na terra de fome, verso 14 diz: possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Por causa da sua semente de honra, vai ter gente tendo inveja de você. É isso que o pastor Guaraci disse. Eu já fui muitas vezes, no início do meu ministério, chamado de puxa-saco. Porque geralmente quando a gente é pequeno, vocês vão entender, quem é grande é Deus, mas dentro do contexto, quando a gente é pequeno e serve alguém que é grande, quem não é espiritual nos chama de puxa-saco. Quem entendeu diz amém. Amém. Mas quando Deus te faz crescer e você continua servindo, quem te chamou de puxa-saco um dia vai ter que te engolir. Para os carnais, servir e honrar é ser puxa-saco, mas para os espirituais, servir e honrar é estar cumprindo a palavra de Deus. Repara, eu aprendi isso desde cedo. Hoje, quando o meu pastor chega na igreja que eu pastoreio em Valadares, lá tem uma cadeira bonita que eu sento, e tem a mesa e 2 cadeiras na frente. Qualquer líder meu que chega, eu ponho eles na cadeira que é minha e eu sento na outra. Não existe isso. A autoridade do meu lado não carrega a pasta, eu pego a pasta deles. A autoridade do meu lado, eu estou ali atento para servir.
O meu pastor está distante de mim 300 quilômetros. Mas se ele faz A lá em Belo Horizonte, eu faço o Tixim lá em Valadares. Eu estou ligado. Eu tô antenado nele. Porque ele é sucesso. Diga para o seu irmão: cola em mim que é sucesso. Fala para ele aí. Ele é sucesso. Ele é sucesso. E eu estou ligado no sucesso dele. Ele está lá na lua e eu estou agarrado na cauda do cometa dele. Eu posso até não chegar na lua, mas eu seguindo ele, umas estrelinhas eu pego no meio do caminho. Então eu vejo aqui Isaac, Deus honrando ele. E já estou caminhando para o final. Versículo de número 15 diz assim: esses invejosos taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo de terra. Na sua caminhada vai aparecer tapador de poços. Pessoa que vai dizer: para que você está honrando? Para que você está servindo? Para que você está ajudando? Você não é reconhecido, ninguém nem vê o que você está fazendo. Ei, aprenda uma coisa: eu não faço para alguém ver, eu honro é porque Deus se agrada e Deus vai me abençoar. Eu vou falar uma coisa aqui, pastor Guaraci, com muito temor a Deus. Sabe quanto que o pastor Jerônimo, que é o meu pastor, que eu honro ele a minha vida toda, até hoje, me deu desde que eu fui para Valadares? Estou falando de oferta, de dinheiro. Sabe quanto que ele me deu? Eu estou em Governador Valadares tem 20 anos, vai fazer 21 esse ano. Sabe quanto que ele me deu? Nada. E se ele tivesse me dado 100 mil, 1 milhão não seria nada, mediante de tudo que ele me ensinou e me ensina até hoje. Pegou? Deixa eu explicar melhor. Não é se a minha autoridade faz alguma coisa por mim, é que ela está me reconhecendo. Não é se a minha autoridade faz alguma coisa por mim que eu vou continuar honrando. Eu honro independente de tudo, porque eu honro a minha autoridade, mas quem vai fazer por mim é o próprio Deus. Eu amo ver esse texto bíblico. Vai aparecer cavador de poços dizendo: para que isso tudo? Para que fazer tanto? Para que servir tanto? Diga para o seu irmão: tapa os ouvidos para Satanás. Diga para ele: isso é a voz do inferno, isso é Lúcifer, isso é demônio que caiu do céu e vem para a terra. Diga para o seu irmão: cuidado que tem demônio convertido. Tem demônio que vai para a igreja, tem demônio que canta. Cuidado, esse tipo de demônio não sai com oração. Esse tipo de demônio é terrível. Cuidado, eles vão querer cavar o poço. Eles vão querer tirar sua alegria de servir. Eles vão querer tirar sua alegria de honrar. Eles vão querer tirar sua alegria de ser leal. Eles vão querer tirar sua alegria de ser pessoas aliançadas. Mas diga assim, levanta a mão para o céu e diga assim: para trás de mim, Satanás. Eu sou de honra, eu sou da lealdade. Eu estou junto com a minha igreja, com meu pastor, com meu superintendente, com meu presidente, até Jesus voltar. Bata a palma e dá glória. Então, aí olha o texto. Os cavadores de poço aparecem, cuidado com eles.
versículo de número 15 ou 16? 16. Disse também Abimeleque a Isaque, lembra do Abimeleque? Apara-te a ti de nós, porque muito mais poderoso tens feito do que nós. Meu Deus, na caminhada, à medida que você honra a sua autoridade, vai aparecer sempre um Abimeleque. Pergunta para o seu irmão: você conhece algum Abimeleque? Abimeleque é aquela pessoa que diz: se você continuar fazendo tudo certinho, eu vou deixar de andar com você. Abimeleque é aquele que diz: se você continuar honrando as autoridades, eu não vou ficar do seu lado não. Diga assim comigo: deixa o Abimeleque vazar. Cuidado, diga para o seu irmão: cuidado com o Abimeleque. Você tem que tomar muito cuidado, porque o Abimeleque, ele vai tentar te travar. Mas olha o que Isaque faz. Versículo de número 17. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá em Gerar. Isaque habitou e rompeu. Quem vai plantar semente de honra? De pé para a gente orar. Eu estou diante de Isaque aqui. Eu estou diante de pessoas que podem ter ido para a terra seca, mas Deus vai te honrar nessa terra seca. Segure na mão de quem está do seu lado, de mãos dadas. Pode ser só o tecladinho mesmo, de mãos dadas agora. Feche os seus olhos por gentileza. Os homens começam a dar glória, as mulheres começam a dar aleluia. Começa a dizer: Pai, eu vou ser leal no meu deserto. Eu vou plantar semente de honra, honrando as minhas autoridades, os meus líderes, na hora da prova, na hora da dificuldade, porque o Senhor vai ser fiel comigo. Eu não vou dar ouvido para quem tentar cavar o meu poço, para quem tentar entulhar o meu poço. Eu não vou dar ouvido a Abimeleque, mas eu vou honrar as minhas autoridades, eu vou honrar a Deus. Eu vou plantar semente da honra. Quando me pedirem para andar 1 milha, eu vou caminhar 2. O Senhor vai mudar minha vida, o Senhor vai mudar minha situação, o Senhor vai mudar a minha história. Um tempo novo está vindo para você que decide plantar a semente da honra. Um tempo novo está vindo para você que decide honrar de uma forma especial. Um tempo novo para a sua casa, um tempo novo para o seu ministério, um tempo novo para a sua igreja, um tempo novo para a sua vida financeira, profissional. Tem colheita de Deus para a tua vida aqui nesta noite. Tem colheita de Deus para a tua vida. Levanta as suas mãos para os céus, igreja. Ai, ouri me cantará manabasuri me andaraia. Arabacantará manabasuri me andaraia. Satanás não vai te tirar a alegria de honrar o seu líder. Satanás não vai arrancar o prazer de você honrar o teu líder. Satanás não vai tirar a felicidade de você honrar a sua liderança. Você vai fazer mais do que te pedem, e Deus tem mais para fazer para você. Vai orando em língua, ora, igreja. Olha a unção passando, olha a unção passando. Quem tem passa, quem não tem recebe. 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 Uma unção de honra está sendo liberada aqui. Recebe.